Breve Catecismo de Westminster, pergunta 6. Quantas pessoas há na divindade? Resposta: há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas 3 são um Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Mateus 28:19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. João 17:5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Por que esta doutrina tem feito surgir oposição durante a história da Igreja? O diabo reconhece, visto ser a Trindade um mistério que a razão humana não pode explicar, e como é o principal objetivo de nossa fé e culto, é terreno fértil para ser usada como pedra de tropeço. Até que ponto esta doutrina é importante para a nossa fé? É essencial e vital. Sem esta doutrina, nada saberíamos do amor do Pai, do mérito do Filho e da influência santificadora do Espírito Santo em adquirir e aplicar a redenção. O que significa a palavra divindade nesta pergunta? Significa a natureza divina que é possuída por todas as 3 pessoas. Qual é a denominação que nega a doutrina da Trindade? Os unitarianos negam esta doutrina. Ensinam que só há uma pessoa na divindade, o Pai, e negam a verdadeira deidade de Cristo e do Espírito Santo. Como se pode provar que há 3 pessoas na divindade? Isto pode ser provado por muitos ensinos na Bíblia. Pode ser provado pela fórmula do batismo, pelo batismo de Cristo, pela bênção dada por Paulo em 2 Coríntios 13:13 e pela saudação às 7 igrejas, pelas diferentes tarefas atribuídas às 3 pessoas. Poderia dar um exemplo dessas diferentes tarefas? Sim, 1 Pedro 1:2 dá um exemplo de suas diferentes tarefas na obra da redenção. Fala da presciência do Pai, da morte do Filho por seu povo e da tarefa de santificação do Espírito. Como todos os 3 podem ser um só Deus, a doutrina ensina que, em um sentido, Deus é um, em outro sentido, é 3. Ele é um em substância e 3 em pessoas. A Bíblia afirma que o Filho e o Espírito Santo são Deus e são iguais ao Pai. É verdade que esse mistério é difícil de entender, mas agora o cremos mediante a palavra de Deus e podemos aguardar ter no céu o gozo do perfeito conhecimento a esse respeito. Como podemos melhor afirmar a doutrina em termos simples? Uma das melhores declarações é esta: há um só Deus. O Pai e o Filho e o Espírito é cada um Deus. E o Pai e o Filho e o Espírito é cada um uma pessoa distinta. A necessidade da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é ensinada sem questionamento em nossos padrões e nossa recepção e adoção da doutrina é parte importante de nossa fé cristã. Além disso, a doutrina da Trindade desempenha papel importante em nossa vida cristã. A confissão dessa doutrina específica da Igreja é prioritário para a vida espiritual. O Dr. Warfield chamou a atenção para isso quando disse: sem a doutrina da Trindade, a vida cristã consciente do crente seria lançada em confusão e deixada em desorganização, se não com aspecto de irrealidade. Com a doutrina da Trindade, uma ordem, significância e realidade vem permear cada elemento. Assim, a doutrina da Trindade e a doutrina da redenção, historicamente, ou se mantêm ou caem juntas. É interessante notar que o artigo 9 da Confissão Belga, com respeito à evidência da Trindade, declara: tudo isso conhecemos tanto pelos testemunhos da Bíblia Sagrada, como por suas operações e principalmente por aquelas que sentimos em nós mesmos. Isso não quer dizer que a experiência cristã seja uma segunda fonte de revelação. Só há uma fonte de revelação e essa é a Escritura. Mas a experiência do crente, baseada na Bíblia, lhe ensina que ele precisa do Deus triuno para a sua vida cristã. O crente precisa do Pai, o Pai que é o Criador, o legislador, o juiz, o provedor de todas as necessidades. O Pai que amou tanto a ponto de mandar seu Filho para morrer na cruz por seus pecados. O crente precisa do Filho.
o Filho que é o unigênito do Pai, o Filho que é o ensinador, o Redentor, o sumo sacerdote, o Rei eterno que governa com a palavra e o Espírito. O crente precisa do Espírito Santo, o Espírito que regenera e conduz a toda a verdade, o Espírito que é seu consolador, seu provedor, seu preservador, quem faz com que o crente compartilhe de Cristo e todos os benefícios dele. Sem essa doutrina, a soma da religião cristã, a criação, ou a redenção, ou a santificação, não poderia ser mantida. Qualquer desvio dela leva ao erro em outras esferas de doutrina. Cremos na doutrina da Trindade e somos gratos por ela.